Por décadas, o automobilismo emocionou milhões de fãs ao redor do mundo. Seja nas arquibancadas ou pela televisão, o público sempre foi atraído pela velocidade, habilidade e perigo das pistas. Em 1º de maio de 1994, todos os olhares estavam voltados para o Grande Prêmio de San Marino, realizado em Imola, na Itália, transmitido ao vivo para diversos países. Naquele dia, o mundo da Fórmula 1 aguardava mais uma grande atuação de Ayrton Senna. Já consagrado como lenda do esporte, ele havia conquistado 3 campeonatos mundiais e carregava consigo a esperança de todo o Brasil cada vez que entrava em seu Williams FW16. Porém, o fim de semana em Imola já havia sido marcado por tragédias. No dia anterior, durante a classificação, o piloto austríaco Roland Ratzenberger morreu após um grave acidente. Senna ficou profundamente abalado e chegou a confidenciar a Alain Prost que não estava otimista quanto à corrida. Algumas pessoas disseram que ele parecia inquieto, como se pressentisse que algo ruim poderia acontecer. Mesmo assim, quando a corrida começou, Senna mostrou domínio absoluto. Largou na pole position e, após uma relargada, assumiu a liderança com boa vantagem. As câmeras de televisão acompanhavam cada movimento do piloto, mas na 7ª volta na curva de alta velocidade Tamburello, algo deu errado. O carro saiu levemente da trajetória ideal e, segundo análises posteriores, o fundo do carro tocou uma irregularidade da pista. Esse impacto pode ter causado estresse na estrutura do veículo. Investigações apontaram que a coluna de direção havia se quebrado. Essa peça havia sido modificada, a pedido do próprio Senna, para melhorar o conforto no cockpit, mas o projeto e a solda podem ter falhado. Um componente da suspensão se soltou e, no impacto, atravessou o capacete de Senna. Tudo aconteceu em uma fração de segundo. O carro colidiu violentamente contra o muro de concreto a cerca de 210 km/h. O mundo assistiu em choque. A corrida continuou, mas a atenção de milhões de pessoas estava em apenas uma pergunta: Senna sobreviveria? Ele foi levado de helicóptero ao Hospital Maggiore, em Bolonha, onde médicos lutaram por horas para salvá-lo. No início da noite, por volta das 18h40, o hospital anunciou oficialmente a morte de Ayrton Senna. Michael Schumacher, que venceu a corrida após a prova continuar, declarou mais tarde que percebeu imediatamente a gravidade ao ver o carro de Senna seguir reto, sem reação. Nos dias seguintes, a tragédia gerou investigações intensas e mudanças profundas na Fórmula 1. Barreiras foram redesenhadas, pistas ficaram mais seguras e a proteção dos pilotos foi reforçada. A morte de Senna não foi em vão. Para muitos, ele se tornou um símbolo eterno do esporte. O maior piloto de sua geração, que perdeu a vida fazendo o que amava, mas deixou um legado que ajudou a salvar inúmeras outras vidas no automobilismo. No Coliseu de Hong Kong, em 28 de julho de 2022, centenas de fãs lotaram a arena para ver Mirror, a boy band de C-pop mais popular da cidade. Era para ser uma noite de música, luzes e muita energia, parte de uma série de 12 shows que esgotou rapidamente. Para muitos na plateia, era um sonho realizado. O grupo de 12 membros, sinônimo do ressurgimento do K-pop local, estava se apresentando ao vivo e as câmeras de palco registravam tudo. Mas ninguém esperava que o próprio cenário criado para impressionar fosse desabar. Em um momento do show, uma enorme tela de LED de 4 por 4 metros suspensa acima do palco caiu de repente. Segundo investigações posteriores, cabos de sustentação falharam, primeiro de um lado do painel e depois completamente, fazendo a estrutura pesada balançar. Quando finalmente cedeu, a tela despencou, atingindo o dançarino Lee Ka-in, também conhecido como Molly, diretamente na cabeça. Segundos depois, tombou e prendeu outro dançarino embaixo. Pessoas na plateia gritaram enquanto colegas corriam para ajudar. Equipes de resgate chegaram rapidamente. A polícia registrou o incidente por volta das 22h36. 2 dançarinos foram levados ao hospital Queen Elizabeth. Molly estava em estado crítico, com o pescoço gravemente ferido e danos nas vértebras cervicais. Segundo o pai dele, após 2 cirurgias importantes, ele recuperou a consciência e conseguia dizer algumas palavras simples, embora ainda houvesse risco de paralisia. Equipes de investigação recolheram telas, estruturas de suporte e até um parafuso quebrado para exame. A queda não feriu apenas os artistas. 3 pessoas da plateia também precisaram de atendimento
atendimento. Uma foi tratada no hospital por mal-estar e outras 2 ficaram abaladas, mas não precisaram de cuidados prolongados. Com a repercussão, o governo agiu rapidamente. Um grupo especial foi criado, liderado pelo Departamento de Serviços de Lazer e Cultura, com especialistas técnicos para determinar exatamente por que a tela falhou. Os organizadores cancelaram imediatamente os shows restantes, interrompendo a agenda da banda. Mirror, cuja popularidade havia crescido de forma explosiva após o debut em um reality show, foi forçado a parar por tempo indeterminado. O dançarino ferido, Molly Lee, de apenas 27 anos, vinha de origens humildes. Seu pai voou de Toronto após saber do acidente. Ele expressou choque, tristeza e esperança, pedindo orações e apoio para o filho e os outros feridos. Quanto à estrutura do palco, relatórios iniciais mostraram sinais preocupantes. Os painéis de LED eram motorizados e programados para girar durante o show, mas um dos cabos apresentava fadiga metálica. Fãs e cidadãos lançaram uma petição exigindo transparência e inspeções mais rígidas. Mais de 13.000 assinaturas pediam verificações rigorosas antes que Mirror pudesse voltar a se apresentar com segurança. Enquanto isso, os feridos iniciavam uma longa recuperação. Molly permaneceu na UTI, passou por várias cirurgias e depois saiu do coma, mas seu futuro era incerto. O acidente deixou uma marca permanente em todos os envolvidos, especialmente na família dele. Seu pai disse que o filho ora intensamente para voltar a andar. E embora a banda tenha sugerido um retorno, a sombra daquela noite permanece, lembrando que quando espetáculos ao vivo dependem de máquinas gigantes, tudo pode dar errado em um instante. Em 4 de dezembro de 2010, milhões de espectadores em toda a Alemanha sintonizaram para assistir a uma transmissão ao vivo de Wetten, das, que em inglês significa "Quer apostar?", era um dos programas de televisão mais populares do país. Entre os participantes daquela noite estava Samuel Koch, de 23 anos, ginasta e estudante de teatro que havia proposto um número ambicioso. Ele saltaria sobre 5 carros em movimento usando botas com molas, cada carro maior que o anterior. Nascido em 28 de setembro de 1987, Samuel passou grande parte da infância competindo em ginástica por toda a Alemanha. Aos 6 anos, já vencia competições. Aos 17, trocou o ginásio pelo palco, estudando atuação na Universidade de Música, Teatro e Mídia em Hannover, mas seu passado atlético permaneceu com ele. Ele adorava a emoção da performance física e já havia realizado um número creditado antes daquela noite. Wetten das era uma instituição alemã lançada em 1981. O programa misturava entrevistas com celebridades, apresentações musicais e desafios em que pessoas comuns tentavam feitos incomuns, arriscados ou altamente técnicos. Em seu auge, atraía entre 15 e 20 milhões de espectadores, tornando-se o programa mais assistido nos países de língua alemã. Grandes estrelas como Tom Cruise, Michael Jackson e figuras políticas sentaram em seu famoso sofá. Para os participantes, aparecer ali significava uma chance de reconhecimento nacional. Naquele sábado, a programação estava cheia. Cameron Diaz, Seth Rogen e Justin Bieber estavam escalados, mas Samuel abriria o show. Seu número exigia precisão absoluta. Ele usaria botas especiais de salto chamadas de kangaroo shoes, que utilizavam molas para lançá-lo alto no ar. O plano era dar um salto mortal sobre 5 carros dirigindo em sua direção, cada um maior que o anterior. O que poucos sabiam era que Samuel não fazia ideia de quem dirigia os carros. A produção havia organizado secretamente para que amigos de escola e familiares estivessem ao volante. Eles planejavam surpreendê-lo após o número. Nos dias anteriores à transmissão, Samuel e a equipe ensaiaram repetidamente. Mesmas botas, mesmos veículos, mesmo tempo. Ele praticou por dias, caindo no processo, mas melhorando a cada tentativa. Mais tarde, escreveria em sua biografia: "Eu havia feito aquele salto tantas vezes que quase o conhecia dormindo." Quando o programa entrou ao vivo, 4.000 pessoas lotavam a plateia. Samuel estava pronto com sua mãe assistindo entre o público. A produção até colocou um microfone nela para registrar sua reação ao ver o filho se apresentar. Música dramática tomou o estúdio quando o primeiro carro avançou. A plateia silenciou. Samuel correu, saltou e passou sobre o veículo com um mortal perfeito. A plateia explodiu em aplausos. Então veio o segundo carro. Quando avançou, algo mudou.
pulou. Samuel reduziu a corrida e desistiu do salto. O carro também diminuiu. Ninguém entendeu exatamente o que aconteceu, mas ele claramente não se sentiu seguro. Ainda restavam 3 carros, cada um maior. Pelas regras do programa, ele só podia falhar uma vez. Se desistisse novamente, perderia o desafio. O terceiro carro avançou. Dessa vez, Samuel o superou com facilidade. A plateia vibrou. Então veio o quarto carro. Seu pai estava ao volante, embora Samuel não soubesse. O sinal foi dado. O carro começou a avançar. Samuel correu, saltou, mas dessa vez não conseguiu. Ao tentar o salto, ficou baixo demais. Sua cabeça atingiu o para-brisa com força. O impacto provavelmente o deixou inconsciente na hora. Sem controle, ele caiu de rosto no chão do estúdio em alta velocidade. Seu corpo ficou completamente imóvel. O estúdio silenciou. 4.000 pessoas ficaram paralisadas tentando entender o que tinham visto. O microfone da mãe captou sua reação inicial, um som que marcaria todos. O apresentador Thomas Gottschalk correu. Médicos chegaram em segundos. As câmeras cortaram para uma jurada famosa, imóvel, olhos arregalados, claramente abalada. Sua expressão dizia tudo. Algo terrível havia acontecido. Pela primeira vez em 29 anos, o programa foi interrompido. Justin Bieber cancelou sua apresentação e escreveu: "Por favor, rezem por Samuel Koch e sua família." Samuel foi levado a um centro de trauma em Düsseldorf. Sofreu graves lesões na coluna, pescoço quebrado e coágulos perto do cérebro. Passou por cirurgia de emergência e sobreviveu, mas o dano foi permanente. Ele ficou paralisado do pescoço para baixo. No início de maio de 2014, famílias lotaram o Dunkin' Donuts Center em Providence. Para muitas pessoas, aquela era a primeira vez vendo o show dos Ringling Brothers ao vivo. Os artistas estavam viajando pelo país com um número que se tornara sua atração principal, conhecido como o lustre humano. Ele envolvia 8 acrobatas suspensas bem acima do chão, apoiadas apenas por um único clipe metálico preso aos cabelos. Quem não estava lá pessoalmente ainda podia assistir pela TV, porque era um grande espetáculo itinerante que emissoras locais estavam transmitindo trechos naquele dia. O grupo que realizava o número era formado por jovens mulheres de diferentes partes do mundo. Muitas delas treinavam desde a infância, haviam praticado exatamente aquela rotina centenas de vezes e já a tinham apresentado em várias cidades sem qualquer problema. O equipamento usado no ato havia sido inspecionado mais cedo naquela manhã. Nada incomum foi encontrado. Pelo que todos sabiam, nada indicava o que estava prestes a acontecer. Quando o locutor anunciou o lustre humano, pessoas na plateia levantaram seus celulares. As acrobatas foram erguidas lentamente no ar. Elas se organizaram em uma formação circular, sorrindo enquanto se preparavam para girar. As luzes da arena estavam fixas nelas. Tudo parecia controlado e estável. Então, em questão de segundos, o único dispositivo metálico que sustentava todo o peso cedeu. Algumas pessoas na plateia disseram ter ouvido um estalo. Outras afirmaram que as artistas simplesmente despencaram, como se o chão tivesse sumido sob elas. Toda a estrutura caiu de cerca de 9 metros de altura. O público gritou. As câmeras continuaram gravando porque muitos não entenderam de imediato o que estavam vendo. A arena ficou em silêncio, exceto pelos pedidos de ajuda. Seguranças correram. Membros da equipe vieram dos bastidores e cercaram as acrobatas que estavam no chão. O restante dos artistas ficou imóvel. Nunca tinham visto algo parecido. Aqui está o que um dos presentes ao vivo disse. Os socorristas chegaram ao local em poucos minutos. As 8 mulheres que haviam ficado suspensas estavam gravemente feridas. Uma dançarina que estava no chão abaixo também foi atingida quando a estrutura caiu. 9 artistas foram levadas ao hospital. Os ferimentos variaram de fraturas a traumas na coluna. O acidente foi transmitido por emissoras de TV locais e nacionais, pois várias equipes estavam filmando o espetáculo naquela semana. As imagens se espalharam rapidamente e pessoas em todos os lugares viram o colapso repentino. Após o incidente, investigadores examinaram cada parte do equipamento. Mais tarde, explicaram que a braçadeira não foi projetada para suportar aquele nível de peso. Cerca de um mês depois, várias das artistas falaram publicamente pela primeira vez, a partir do Hospital de Reabilitação Spalding. Elas estavam sentadas em cadeiras de rodas ou com coletes sustentando as costas e as pernas. Suas vozes eram firmes, mas a emoção por trás delas era evidente. Uma das artistas disse estas palavras de partir o coração. I'm so thankful to God and to many angels for giving my life back, and thanks to still
live my dream. Ela acrescentou mais tarde que o mesmo Deus que salvou a mim e as minhas amigas é o mesmo Deus que vai nos dar a vitória. Elas explicaram que a recuperação envolveu várias cirurgias e longos meses de terapia. Também falaram sobre o quanto o grupo se tornou ainda mais unido durante a reabilitação. A maioria das pessoas não sabia que as artistas viviam juntas enquanto viajavam em turnê. Elas treinavam por horas todos os dias e haviam se tornado tão próximas que se descreviam como irmãs. Várias delas disseram que a parte mais difícil não foi a dor física, mas o fato de não poderem mais praticar a arte à qual dedicaram suas vidas. Elas também falaram sobre o apoio avassalador que receberam de pessoas desconhecidas de todo o país. Os membros restantes do circo comentaram como o acidente mudou toda a indústria. As exigências de segurança foram reescritas. Os equipamentos usados em números sustentados pelo cabelo passaram a ser alvo de novas regulamentações e inspeções. Alguns circos removeram totalmente acrobacias semelhantes de seus espetáculos. O que aconteceu em Providence se tornou um dos acidentes circenses mais vistos da história moderna. Foi um momento que começou com aplausos e terminou com uma queda repentina que ninguém na arena, nem quem assistia pela TV, jamais esqueceria. Antes de irmos para o próximo vídeo, inscreva-se no canal para receber toda semana novos conteúdos assustadores. E bora para o próximo vídeo. Em 26 de agosto de 2015, a equipe de notícias da WDBJ7 em Roanoke, Virgínia, se preparava para ir ao ar com um segmento ao vivo sobre turismo. Alison Parker, uma repórter de 24 anos e formada pela James Madison University, estava no local com Adam Ward, um cinegrafista de 27 anos e ex-aluno da Virginia Tech. À frente deles estava Vicki Gardner, diretora local de desenvolvimento econômico, pronta para falar sobre atrações regionais. Era mais uma transmissão matinal de rotina, clara e profissional, com câmeras ligadas e o sinal ao vivo chegando às casas da região. A equipe não imaginava que aquele momento se transformaria em uma tragédia vista por milhões. Enquanto as câmeras focavam, Vester Lee Flanagan, ex-repórter da WDBJ que usava no ar o nome Bryce Williams, aproximou-se do trio. Ele havia sido demitido recentemente e guardava um ressentimento pessoal contra seus antigos colegas. Uma testemunha próxima relembrou a cena dizendo: "Eu vi ele, vi sim. Quem poderia imaginar em 1 milhão de anos o que iria acontecer?" Depois acrescentou que o homem era visível na visão periférica, mas nada indicava que ele estivesse prestes a agir violentamente. Estávamos falando ao vivo e quando ele se aproximou, eu vi. Fiquei um pouco distraída, mas não preocupada, diz a repórter. De repente, Flanagan abriu fogo. O som dos disparos cortou a calma da manhã. Alison Parker e Adam Ward foram atingidos imediatamente. Vicki Gardner, que concedia a entrevista, também foi baleada e caiu no chão. Inicialmente, ele não atirou em mim, mas no cinegrafista Adam e na repórter Alison. E ela correu e ele a perseguiu, recordou Gardner mais tarde. Ela contou que se jogou no chão e ficou imóvel, temendo pela própria vida, dizendo: "Eu não tinha sido atingida, apenas fiquei bem quieta. Acho que teria continuado, mas só tinha um carregador." O caos se desenrolou na televisão ao vivo. Pessoas em todo o país e até no exterior viram as consequências quase instantaneamente. As redações tentaram cortar o sinal, mas redes sociais e celulares espalharam as imagens rapidamente. A realidade surreal de um tiroteio ao vivo revelou a imediaticidade e o horror do momento. As autoridades locais responderam rapidamente, e uma caçada a Flanagan começou de imediato. Ele acabou atirando em si mesmo durante a perseguição e sobreviveu, embora gravemente ferido. Mais tarde, as autoridades analisaram suas motivações por meio de postagens nas redes sociais. Ele alegava queixas sobre tratamento no trabalho e suposta discriminação racial. Embora relatórios oficiais apontassem conflitos pessoais e profissionais de longa data, a investigação confirmou que Flanagan conseguiu se aproximar da equipe sem ser notado e usou uma arma obtida legalmente, tornando a situação difícil de evitar. As mortes de Alison Parker e Adam Ward repercutiram muito além de Roanoke. As histórias pessoais das vítimas aprofundaram a compreensão pública da tragédia. Amigos, colegas e familiares falaram sobre a dedicação deles ao jornalismo e à reportagem comunitária. A mãe de Adam Ward o descreveu como alguém que amava registrar histórias e aproximar pessoas com sua câmera. Colegas de Parker lembraram sua energia e gentileza, destacando como ela se conectava com todos que entrevistava. Testemunhas que assistiram à transmissão ao vivo
vivo, assim como pessoas no local, relataram pânico imediato. Pessoas fugiram da cena, algumas protegendo crianças, enquanto outras tentavam ajudar os feridos. Era difícil até compreender o que estava acontecendo. Um observador disse que o incidente foi repentino, incompreensível e deixou um impacto duradouro em todos os presentes. As imagens geraram debates nacionais sobre ética em transmissões ao vivo, controle de armas e redes sociais. Vídeos gráficos do tiroteio circularam amplamente antes de serem removidos. Senadores e legisladores citaram o caso para defender políticas mais rígidas sobre conteúdo violento online. Vicky Gardner, que sobreviveu, descreveu reviver os acontecimentos. Ouça suas palavras. Was there anything that I could have done that would have made a difference? And absolutely not. I had to just lay very still, and I thought that perhaps I'm not going to be here by the time. Suas palavras refletiam o trauma que os sobreviventes carregam muito depois de as câmeras serem desligadas. Alison Parker e Adam Ward eram jovens jornalistas talentosos cujas vidas foram tragicamente interrompidas. Para aqueles que testemunharam ao vivo ou por meio de transmissões e redes sociais, foi um lembrete aterrorizante de como momentos comuns podem se transformar rapidamente em acontecimentos inimagináveis, deixando marcas duradouras em uma comunidade e em uma nação. Em 7 de julho de 2016, centenas de pessoas se reuniram pacificamente no centro de Dallas, Texas, segurando cartazes e placas de papelão, entoando pedidos por justiça e chamando atenção para os recentes tiroteios policiais contra 2 homens negros. As ruas estavam cheias de famílias, moradores e ativistas, e emissoras locais de TV se preparavam para transmitir o protesto ao vivo por toda a cidade. Muitos que não puderam comparecer acompanhavam a manifestação pela televisão, registrando um momento que deveria ser pacífico e reflexivo. A multidão avançava lentamente pelas ruas, e alguns participantes até posavam para fotos com policiais de Dallas, demonstrando solidariedade e união. As pessoas compartilhavam sorrisos, acenavam cartazes e expressavam esperança de que sua mensagem fosse ouvida. Era para ser pacífico, lembrou mais tarde um manifestante. À medida que a noite avançava, o clima mudou em um instante. Às 8h45, a pouco mais de 1 quilômetro da prefeitura, tiros irromperam. Os primeiros disparos ecoaram pelas ruas e a confusão tomou conta da multidão. Os policiais agiram imediatamente para proteger a área, guiando os manifestantes para fora do perigo. Quem não estava presente pôde assistir pela TV, já que a transmissão captava o caos em tempo real para espectadores de toda a região. Vários atiradores haviam se posicionado estrategicamente em locais elevados, incluindo garagens e telhados, mirando os policiais abaixo. Patrick Cooper, uma testemunha que filmava de dentro do El Centro College, lembrou-se de ver alguém atirando. Este vídeo perturbador mostra um dos atiradores mirando em um policial. Ele errou 2 vezes antes de disparar o tiro fatal. A precisão e o timing do ataque criaram um cenário de emboscada aterrador. Veja o que um dos policiais, visivelmente abalado, relatou. Temos um cara com uma arma longa, mas não sabemos onde diabos ele está. O chefe da polícia de Dallas descreveu o ataque mais tarde como uma emboscada planejada. Os atiradores haviam triangulado suas posições para maximizar o número de policiais atingidos. À medida que os disparos se intensificavam, civis foram pegos no caos. Teresa Williams, ao recordar o momento, contou que sua irmã, Shitia Taylor, estava no protesto com seus 4 filhos. Ouça ela falar diretamente. She started to run. She caught a bullet in the back of her right calf. She immediately jumped on top of one of her sons. Taylor sobreviveu, mas foi levada às pressas ao hospital para receber tratamento por seus ferimentos. Ela expressou repetidamente preocupação com as famílias dos policiais, dizendo: "Minhas orações estão com as famílias dos policiais que perderam suas vidas." A cidade rapidamente entrou em estado de emergência enquanto as forças de segurança iniciavam uma grande caçada. Relatos de possíveis explosivos plantados pelos atiradores causaram pânico, forçando o fechamento preventivo de comércios no centro. Ao longo de 7 horas, as autoridades perseguiram vários suspeitos. 3 foram detidos e o último atirador remanescente foi morto pela polícia ao amanhecer, encerrando tragicamente o cerco. Ao fim do ataque, 11 policiais haviam sido baleados, 5 fatalmente, incluindo o agente de 43 anos, Brent Thompson. As famílias dos policiais mortos ficaram de luto e a cidade lamentou ao compreender a dimensão da violência. O prefeito se dirigiu à comunidade pedindo união e apoio, declarando: "Peço que todos foquem
Foquem em uma coisa agora. Nossos policiais de Dallas, suas famílias, os que morreram e os que estão no hospital lutando por suas vidas. Vamos nos unir e apoiar nossos policiais. Para quem acompanhou tudo ao vivo pela televisão, as imagens foram chocantes e surreais. A imediaticidade da transmissão evidenciou o perigo enfrentado pelas forças de segurança e a imprevisibilidade de manifestações públicas. A emboscada dos atiradores em Dallas permanece como um dos episódios mais perturbadores já captados pela TV ao vivo na história recente, destacando a fragilidade da segurança mesmo em eventos pacíficos, o heroísmo dos socorristas e o custo humano da violência presenciada por milhões em tempo real. Astros da comédia existem para entreter e fazer as pessoas rirem. No entanto, para um comediante lendário, uma apresentação transmitida ao vivo tornou-se o cenário de um momento chocante e trágico. Tommy Cooper, comediante e mágico galês conhecido por seu visual inconfundível e sua figura robusta de 1,93, havia lutado por anos contra um estilo de vida pouco saudável. No início dos anos 1980, o consumo excessivo de álcool e o tabagismo já começavam a afetar sua saúde. Ainda assim, ele continuava a se apresentar com energia notável, mantendo sua fama internacional na televisão e nos palcos. Em 15 de abril de 1984, Cooper se apresentava no Her Majesty's Theatre, em Westminster, Londres. O espetáculo estava sendo transmitido ao vivo pela televisão, alcançando espectadores em todo o país. O teatro estava tomado por risadas e expectativa. As pessoas haviam ido ver o homem cujos truques de mágica eram famosos por falharem de propósito, cujo humor dependia do tempo cômico, da distração e de sua aparente falta de jeito. Enquanto Cooper executava uma de suas rotinas conhecidas, algo deu terrivelmente errado. Ele levou a mão ao peito e caiu de costas no chão. Alguns gemidos escaparam enquanto caía. O público explodiu em risadas, certo de que aquilo fazia parte do número, tanto para quem assistia em casa quanto para os presentes no teatro. Parecia o humor clássico de Tommy Cooper, aquele que confundia sucesso com fracasso espetacular. O apresentador Jimmy Tarbuck percebeu que algo não estava certo e imediatamente questionou o filho de Cooper, Thomas, que estava na plateia. A preocupação de Jimmy cortou o riso quando ficou claro que Cooper não estava brincando. Ele havia sofrido um ataque cardíaco fulminante. Cooper tinha 63 anos. Apesar de sua forte presença de palco, anos de um estilo de vida prejudicial haviam cobrado um preço silencioso de seu coração. Uma ambulância foi chamada e Cooper foi levado ao hospital de Westminster. Ele foi declarado morto ao dar entrada. Tinha 63 anos. O público, ainda tentando entender o ocorrido, acreditou inicialmente que o colapso fazia parte da rotina. Apenas os mais próximos do palco compreenderam a gravidade da situação. As risadas desapareceram, substituídas por choque e incredulidade. Foi uma cena surreal, em que humor e tragédia se misturaram. Quem passava a vida levando alegria aos outros agora os deixava em silêncio atônito. Entrevistas posteriores revelaram a dimensão de sua luta. A família de Cooper falou abertamente sobre sua dedicação ao entretenimento, apesar dos riscos que ele sabia correr. Ele sempre quis fazer as pessoas rirem, mesmo quando estava cansado ou doente. Um familiar contou que Cooper começou a praticar mágica ainda criança e serviu por 7 anos no exército britânico, se apresentando como parte de um grupo de entretenimento da NAF no Egito. Essas experiências iniciais moldaram seu estilo único, combinando comédia física e ilusionismo. A morte de Tommy Cooper ao vivo na televisão permanece como um dos momentos mais marcantes e perturbadores da história do entretenimento. Em fevereiro de 2001, a maioria dos fãs de corridas de Stock Car estava contando os dias para uma coisa: a Daytona 500. Era a maior corrida do ano e carregava um tipo diferente de expectativa, porque Dale Earnhardt Sr., conhecido em todo o mundo como The Intimidator, entrava em sua 23ª tentativa de vencer mais uma Daytona 500. Ele havia vencido uma vez, em 1998, e milhões queriam ver o que ele faria desta vez. Nos bastidores, Earnhardt acumulava funções. Ele havia vencido uma vez, em 1998, e milhões queriam ver o que ele faria desta vez. Nos bastidores, Earnhardt acumulava funções. Ele pilotava seu próprio carro número 3 e também orientava 2 pilotos por quem tinha grande carinho: seu filho, Dale Earnhardt Jr., e seu amigo próximo Michael Waltrip, que havia acabado de se juntar a Dale Earnhardt Incorporated. Na tarde de 18 de fevereiro, a pista estava pronta, as arquibancadas lotadas e as câmeras de televisão por toda parte.
A corrida começou com o habitual pelotão compacto e a tensão em alta velocidade a cada volta, com os narradores descrevendo cada movimento. O que os espectadores não sabiam era que Earnhardt havia tomado uma decisão que surpreendeu até parte de sua equipe. Em vez de buscar a vitória para si, ele posicionou seu carro número 3 para proteger Waltrip Jr. Os narradores destacaram isso em tempo real. Nas voltas finais, a pressão aumentou. O carro de Sterling Marlin ganhou velocidade e avançou direto para a traseira de Earnhardt Sr. Um dos comentaristas percebeu na hora. Olha o Earnhardt. O Sterling encostou no Earnhardt. O que veio em seguida aconteceu em segundos. Earnhardt manteve sua linha bloqueando Marlin para proteger os dois carros à frente. Os narradores continuavam descrevendo a ação. A bandeira branca foi agitada indicando a última volta. Ao sair da curva 4, tudo mudou. O carro número 3 de Earnhardt tocou na dianteira direita de Marlin, disparou pela pista e, em seguida, desviou violentamente contra o muro em alta velocidade. Enquanto isso, a frente do pelotão seguiu adiante e Michael Waltrip cruzou a linha de chegada para sua primeira vitória na Daytona 500. Darrell Waltrip gritou de alegria, mas Dale não. Ele estava imóvel. Nas arquibancadas, os fãs viram a ambulância se dirigindo à curva 4. Muitos acreditaram que Earnhardt havia apenas se abalado. A gravidade estava escondida atrás do muro de carros e equipes de resgate. Dentro do autódromo, os socorristas agiram rapidamente, mas o impacto havia sido severo demais. Earnhardt foi levado ao Halifax Medical Center. Autoridades da NASCAR reuniam informações enquanto a transmissão seguia. Apenas algumas horas depois, um porta-voz encarou as câmeras para dar a notícia que ninguém imaginava ouvir em um dia tão histórico. This is undoubtedly one of the toughest announcements that I've ever personally had to make. But after the accident and turn 4 at the end of the Daytona 500, we've lost Dale Earnhardt. A verdade foi imediata e definitiva. O acidente havia causado ferimentos fatais. Aos 49 anos, o piloto mais influente de sua geração se foi. O que muitos fãs descobriram depois foi que Earnhardt sempre foi um defensor declarado da segurança nas corridas ao longo de sua carreira. Ainda assim, ele também era conhecido por correr de forma agressiva e por usar o vácuo como só ele sabia. Seu último ato na pista foi proteger o filho e o amigo, mantendo sua linha em meio a carros a mais de 290 km por hora. Em 18 de fevereiro de 2001, a Daytona 500 terminou com vitória para um piloto, tristeza para o esporte e a perda do homem que milhões acreditavam ser capaz de sobreviver a qualquer coisa em uma pista de corrida. Se você chegou até aqui e curtiu o vídeo, não esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. Isso ajuda muito. E aproveita que eu separei mais um vídeo aqui em cima para você assistir agora.